Muito bom dia, senhoras e senhores. Bom, eu tenho o objetivo desse canal mais explicar e mostrar como é que funciona a realidade no marketing digital, de marketplace, de e-commerce. Mas eu sinto uma necessidade de falar sobre esse assunto, pelo menos em um vídeo. Acontece que muitas vezes a gente espera conseguir alguma coisa, e ainda mais hoje, nessa geração, a gente espera conseguir isso o mais breve possível. E uma coisa que eu tiro de lição é que não dá pra você ter tudo na hora que você quer. Por vários motivos. O primeiro deles é porque talvez não seja o tempo exato pra você ter aquela coisa. O objetivo desse vídeo é dizer o que eu aprendi com os nãos. E é muito importante esse assunto. Porque muitas vezes pensamos que o não, ele simplesmente é uma negação. E por isso a gente leva para um lado negativo da versão e acaba realmente perdendo o conceito sobre aquilo. Como assim, Thiago? Basicamente, eu posso dizer não para... Um pai diz muito não para o seu filho, mas não é porque ele deixou de amar o filho dele. Não, é porque ele acredita que aquilo vai ser melhor para ele. Vai proteger ele, vai cuidar dele. E às vezes o não é muito melhor do que um sim. E por que eu tô fazendo esse vídeo e por que eu acho que esse é um assunto relevante e você precisa levar para sua vida, seja você cristão ou não. Há um ano atrás, mais ou menos, eu praticava uma coisa que era escrever todos os dias sobre algum assunto, sobre o dia, sobre o que eu era grato, no caso, tipo um gratbook que eu chamava. Eu fui reler ele esses dias e eu me deparei com uma coisa muito interessante. Há mais ou menos um ano, como eu disse, eu tinha escrito nesse caderno que eu tinha consultado ao Senhor, então fiz um período de oração e consultei para entender se o que eu ia fazer naquela época era da vontade de Deus ou não. E na realidade ele disse para mim que não, disse que eu deveria esperar. Eu não lembro o texto exato, mas eu vou procurar depois. Mas ele disse que não era o momento. E eu fiquei um pouco triste, fiquei bem chateado até tentei fazer algumas coisas como se fosse dar certo, mas também não deram certo. E realmente, naquele momento, não era o momento. Eu vou ser bem mais específico para vocês. Me surgiu uma oportunidade de criar uma loja própria na Shopee, por exemplo, e vender lá alguns produtos, enfim. Só que eu não tinha o conhecimento e nem tinha muito dinheiro. E eu também não estava numa condição financeira boa o suficiente para dar uma arriscada. E aí ele disse que não. E eu entendi. Por mais chateado, triste, eu realmente entendi. E levei assim. E continuei estudando. Eu continuei estudando sobre e-commerce, sobre marketplaces, taxas, sistema, ERP e tudo mais. E chegou ao ponto na realidade de hoje. Hoje eu trabalho 100% com isso. Hoje eu trabalho como uma agência que ajuda outras pessoas a fazerem aquilo que eu, há um ano atrás, queria fazer. Então a gente cuida dessas pessoas para que elas impulsionem os negócios dela. Então, o fato de eu ter estudado um ano me colocou na posição que eu estou hoje, e que é 1000 vezes melhor do que a posição de um ano atrás. Então, eu acredito que esse não e vários outros que eu tomei durante esse caminho foram essenciais para o crescimento. Eu acredito que os nãos podem valer muito mais do que o sim. Porque o sim você já tem, o não você tem que entender. Tá, eu tomei um não, por que eu tomei um não? Você precisa realmente entender. Hoje a gente vive numa geração, eu falo isso porque eu tô nessa geração, muitas coisas são superficiais. Muitos assuntos são superficiais. Você coloca um vídeo no YouTube, esse vídeo mesmo vai ser bem curtinho, mas você coloca um vídeo no YouTube e o vídeo é extremamente curto, cheio de informações para que você fique preso ali. Porque o assunto é superficial, mas ele quer a sua atenção e isso acontece com todo mundo, em todo lugar. Então, eu acredito que o não, ele vale muito mais do que o sim. E se você toma vários nãos, eu sei que é bem difícil e dói um pouco até no coração, mas acredite,
Os nãos que você toma, os nãos que você toma te preparam para um melhor sim da sua vida. Então você pode estar num momento difícil e perguntou alguma coisa a alguém e a pessoa disse não. Você pode ter sido negado uma oportunidade, uma porta de emprego ou algo do gênero, pode ter se fechado na sua cara, ou talvez você tomou um não da pessoa que você gosta, mas acredite se quiser. Esses nãos, quando você tomar um sim, você vai ver que todos os nãos que te trouxeram até onde você chegou foi bem melhor do que se você tivesse tomado um sim lá atrás. Bom, e com isso eu encerro. Então, tenha um bom dia e aproveite os nãos.